Saiu a sentença do juiz. E agora, o que é que vai acontecer? Pessoal, esse tipo de dúvida é uma dúvida muito comum que eu recebo aqui no meu escritório. E eu achei pertinente fazer um vídeo explicando sobre o próximo passo após a sentença. Então, eu vou falar sobre processo civil, processo trabalhista e processo previdenciário, que são as atribuições aqui do meu escritório. Por óbvio, não vou falar de processo criminal, logo porque a sistemática de recurso é um pouco diferente. Então, por isso que eu vou te falar exatamente sobre esse processo. E essa dúvida é sobre a questão da sentença. Será que quando sai a sentença a pessoa já recebe dinheiro? A pessoa já tem o seu benefício implantado? Eu vou falar nesse vídeo. Então, peço que você assista até o final. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Eu estou em todas as outras redes sociais, como Geoff Saraiva, e vou falar sobre isso hoje. Basicamente, depois que a sentença é prolatada, depois que o juiz faz a sentença, essa sentença deve ser publicada, ou o seu advogado e o advogado da parte contrária deve ser intimado via sistema. Após essa intimação, a parte contrária tem duas opções. Partindo do pressuposto que houve a sentença procedente, ou que você ganhou o direito ao benefício previdenciário, ou então que você ganhou uma reclamação trabalhista, ou então que você ganhou o seu processo de indenização, após a sentença, abre-se prazo para dois comportamentos da parte contrária. Ou ela pode pagar o que foi condenada, ou ela pode recorrer. Falando em recurso, ela tem alguns recursos à disposição. Se a gente estiver falando de processo trabalhista, pode ocorrer um recurso ordinário para o tribunal respectivo ou um embargo de declaração que vai para o próprio juiz. Se estivermos falando de processo civil na justiça comum, ele pode ocorrer também um embargo de declaração ou um recurso de apelação para o tribunal respectivo. Se a gente estiver falando de processo previdenciário na justiça federal comum, também embargo de declaração ou apelação, mas se a gente estiver falando de juizado especial comum ou juizado especial federal, pode ser um embargo de declaração ou um recurso nominado. Vocês percebam que o pagamento da condenação não é uma coisa automática. É necessário a questão do prazo de pagamento do recurso e ter atenção quanto a isso. Então, essa questão de, saiu a sentença, já tem um dinheiro, já tem um benefício, isso não é automático. Tudo bem. Partindo do pressuposto que vai ocorrer uma sentença para o outro ente julgar, eu não vou falar de embargo de declaração porque vai para o próprio juiz, mas se estivermos falando de apelação para o tribunal ou recurso ordinário também para o TRT, que é o tribunal, a outra parte, partindo do pressuposto que você ganhou o processo, a outra parte vai apresentar um recurso. Desse recurso, ela vai entrar com esse recurso e o seu advogado tem que fazer uma contrarrazão a esse recurso. Ele tem que se manifestar caso ele também não queira recorrer. Desse recurso vai para o desembargador ou o juiz do segundo grau fazer o julgamento para analisar esse processo, em que ele vai fazer novamente uma análise do seu caso. E aí pode ocorrer da sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos ou algum fato, a sentença ser parcialmente reformada, vamos supor que você teve uma condenação para reconhecer uma orexta de um período, se for trabalhista, ou então uma condenação de um valor de dano moral de R$20 mil. Pode ser que essa condenação seja reduzida, tá? Pode ser que o período da hora extra seja reduzido também, tá? Tudo bem. Então, depois desse recurso, tem o recurso de apelação, o desembargador, o juiz de segundo grau vai fazer essa análise. Dessa análise, vai ter a pauta para julgamento. Essa pauta, por óbvio, o seu advogado vai saber e o processo vai ser analisado e julgado. Desse julgamento, pode ocorrer da sentença ser confirmada, a sentença ser um pouco alterada ou a sentença ser reformada totalmente, seu processo vindo a ser improcedente. Partindo do pressuposto que a outra parte não vai mais recorrer, porque ela pode sim recorrer para um outro tribunal, se a gente estiver falando de justiça comum, justiça do trabalho e justiça comum federal, por que eu não vou falar desse outro recurso que pode ocorrer? Porque aqui no meu escritório não é tão comum que as empresas e partes contrárias façam esse recurso para outro tribunal. Então, basicamente, os meus processos aqui encerram no segundo. Mas, caso ocorra, só falar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Pronto. Partindo do pressuposto que a sua sentença foi confirmada e que o seu ganho de causa ocorreu, vai abrir um prazo também para a parte contrária ou pagar e cumprir a obrigação de fazer ou recorrer. Partindo do pressuposto que ela não vai recorrer, ela tem que pagar. Se ela não pagar espontaneamente, seu advogado deve fazer um cumprimento de sentença. É um processo também, pode ser dentro do mesmo processo ou pode ser fora, porque ele vai chamar outra parte para fazer o pagamento. Ele vai falar, ei, outra parte, implante o benefício previdenciário e pague o retroativo. Ou então, se for uma ação trabalhista, ei, outra parte, conheça o vínculo sob pena de multa e pague o valor das verbas rescisórias. Se for um processo de indenização, ei, outra parte, pague o valor da condenação e venha cá. Se não ocorrer, aí pode pedir um bloqueio judicial, uma penhora, ou seja, um passo um pouco mais à frente. O fato é que não é o fato de ter saído uma sentença que você já vai ter dinheiro no bolso, já vai ter seu benefício reconhecido. Isso é um pouquinho mais demorado. É por isso que eu acho que a relação do advogado com o cliente
deve ser uma relação pautada na ética, na boa comunicação. Por quê? Porque o advogado, ao passo que ele tem que ser sincero, o cliente também tem que respeitar o tempo do advogado, tem que entender como é que funciona, pelo menos superficialmente, o processo, para que também não fique o provocando com muita frequência. Aqui no meu escritório, eu tenho um chamado manual do cliente, em que eu informo para o cliente as situações em que o meu escritório vai entrar em contato com o cliente. Como a nossa demanda é relativamente alta, a gente já tem alguns nichos, como eu falei no começo do vídeo, seria um pouco contraproducente eu estar entrando em contato com o cliente para falar sobre várias coisas do processo, tipo certidões, despacho. São situações que é irrelevante o cliente saber logo porque a obrigação é do advogado. E eu acho muito importante você ter essa comunicação clara com o cliente, para o cliente também não ficar perdido. Por isso que eu sempre estou fazendo vídeo por aqui, no meu canal, no Geoffrey Saraiva, nas minhas redes sociais, que eu estou como Geoffrey Saraiva. Também sempre estou criando conteúdo justamente para facilitar essa comunicação com o meu cliente e também tirar a dúvida de outras pessoas que porventura sofram do mesmo problema. Então é isso, se tiver gostado, já pode curtir, comentar, pode compartilhar também, que vou ficar muito grato. É a forma de você me agradecer compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal, porque sempre tem conteúdo por aqui, e me seguir nas redes sociais, que eu ficarei muito agradecido. Então é isso, muito obrigado e tenha um ótimo dia.